Olá pessoal, tudo bem? Hoje, com a nossa primeira lição do nosso primeiro trimestre, Aviva a Tua Obra. Essa vai ser realmente uma lição maravilhosa, um trimestre maravilhoso. E eu espero que, como é o título, né, dessa lição, ou desse trimestre, Aviva a Tua Obra, para que Deus avive também os nossos corações, o seu coração, o coração da igreja, né, o coração, o avivamento, né, que aconteça esse avivamento no Brasil, nos países da Europa, Estados Unidos, e tudo isso a gente vai ver um pouquinho, tá? Então eu vou dar uma pincelada rápida em todos os capítulos que nós vamos ver aqui, apenas o título, tá? E a nossa primeira lição hoje é avivamento espiritual. Então a gente vai ver o avivamento no Antigo Testamento, no Novo Testamento, o avivamento no ministério do Senhor Jesus, o avivamento na igreja, na vida de Pedro, na vida de Estevão, né, o primeiro mártir da igreja, o avivamento no mundo, no Brasil, na vida, na nossa vida pessoal, né? Como anda a vida pessoal dos cristãos, né? Como que anda esse avivamento? Necessitamos um avivamento? Então tudo isso a gente vai discutir aí em sala de aula, a gente vai discutir aí nesse primeiro trimestre. Vivendo no Espírito e aviva a Tua obra, Senhor, que é tudo que nós precisamos verdadeiramente, não é mesmo, pessoal? Bem, antes de mais nada, né, de entrar diretamente aí, quero falar para você que é professor, que no finalzinho do vídeo tem ideias aí de dinâmicas para você, tem uma parte só para o professor, tá? Então, fica ligadinho aí, não esquece, pessoal, é muito importante a sua curtida, você compartilhar, você comentar, isso me anima, me faz eu pensar, né, ideias aí para você preparar uma lição bacana para abençoar a sua vida. Então é muito importante, não esquece não, deixa aí a sua curtida, tá bom? Eu agradeço de coração. Mas falado tudo isso, vamos direto aí, tá? Na nossa primeira lição, né? Avivamento espiritual. Bem, o nosso textuário: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Isso está em 2 Crônicas 7,14. A nossa verdade prática: humilhar-se diante de Deus, buscar a face do Senhor em oração e converter-se de seus maus caminhos são atitudes que precedem o avivamento espiritual. E aí nós temos os nossos textos que está em 2 Crônicas 7, de 12 a 15, e também Ageu, capítulo 2, de 5 a 9. Nós não vamos ler, mas ele está aí nos slides para quem tiver interesse. A nossa palavra-chave, né, avivamento, e os nossos três tópicos, né, sendo que o primeiro tópico, que é avivamento espiritual, e os dois subtópicos, o que é avivamento e a pré-condição para o avivamento. E então eu inicio fazendo a pergunta para você, né? O que é avivamento? Para um segundo, né, dá uma pausa aí nessa lição e reflete a respeito, né, o que é avivamento para você. Aqui eu destaquei, né, há muita coisa, né, que envolve a questão do avivamento. Aqui eu destaquei que o avivamento é o sopro de Deus, é uma obra de Deus periódica e poderosa. É o avivamento que coloca a igreja em seu primeiro amor, produzindo convicção e confissão de pecados, santificando e movimentando-a por inteiro. Então, pessoal, veja que há muitas, né, formas de você falar a respeito do avivamento. Mas essa eu achei mais interessante, eu achei mais completa, porque, primeiramente, o avivamento não vem da minha própria pessoa, né? O avivamento não vem de um grupo. O avivamento, ele desce, ele vem de Deus, é obra de Deus, né? Como eu coloquei aí, é o sopro de Deus sobre uma vida, sobre uma igreja, né? Sobre vidas. E então é justamente o avivamento, ele faz no ser humano esse desejo, né, de buscar a santidade, de buscar uma vida reta, uma vida santa, uma vida que agrada a Deus, uma vida de confissão de pecados, não essa vida morna, como o Senhor diz em Apocalipse, né? Melhor que você seja frio
ou quente, mas se você for morno, eu te vomitarei da minha boca. Ou seja, muitas vezes o que acontece é que a igreja está vivendo essa vida morna, essa vida que vai empurrando com a barriga, né? Essa vida que não tem esse sopro de Deus, que não tem esse interesse em confessar os pecados, não somente ao Senhor, mas uns aos outros. Né? Aquela coisa que você está numa situação que não está muito bem com alguém, mas você vai, né, deixando, trocando de calçada, né, levando a vida, né, fingindo que está tudo bem, colocando todo o pecado para debaixo do tapete, guardando dentro do armário. Sabe aquele armário, aquele quartinho que a gente tem na nossa casa, que tudo que é quincalheria ou quinquelheria a gente coloca aí para, né, poder ver que está tudo bonito, está tudo arrumado, mas a gente sabe que tem um local que precisa de uma luz, né, que precisa de uma organização, precisa de um tempo. Não é assim, pessoal? Você conhece, né? Essa estratégia que nós temos. Muitas vezes, muitas mesmo, é a mesma coisa que acontece na vida, na nossa vida, né? Tem um cantinho aí que precisa dessa luz do Senhor, que é justamente esse sopro de Deus. Quando a gente pede ao Senhor e Ele vai lá e mostra e tira tudo e organiza tudo, mas que muitas vezes a gente fica postergando, fica adiando, porque tem medo, né? Mas o avivamento é justamente esse sopro de Deus. Aqui eu destaquei um versículo que eu acho interessante, que é quando Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir e abrir, eu entrarei, né? Estarei com ele. O que acontece é que, por que esse versículo? Porque Deus, ele necessita, né, essa ação nossa. Né? Por mais que esse sopro venha de Deus, mas eu preciso estar aberta, eu preciso desejar, eu preciso querer que o Senhor faça algo em minha vida. E aí, então, falando dessa questão, a gente vai para o nosso segundo tópico, que é justamente a pré-condição para o avivamento. A Bíblia nos mostra que uma situação de crise espiritual ou moral pode ser a pré-condição para o avivamento. Veja que aqui nessa passagem bíblica, que é a 2 Crônicas 7, né, no verso 13, veja bem o que o Senhor diz: se eu fechar os céus e não houver chuva, se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Então veja que essa é uma situação, né, em que é uma situação de crise, né, em que todas as questões aí, no caso aqui uma questão climática, mas existem vários tipos de crise, né? A crise econômica que a gente está vivendo, né? A crise climática hoje, que é uma realidade, a crise moral, ou seja, na verdade nós estamos vivenciando em nossas vidas no tempo de hoje vários tipos de crise, né? E veja que aqui em 2 Crônicas é o Senhor colocando, né? Se eu fechar, né, os céus, a chuva não vier, os gafanhotos consumirem, né, a terra, a peste. Então, eu vejo a mão de Deus em muitas situações dessa que nós estamos vivenciando hoje, justamente para que faça com que o povo, né, para que esse homem que está sendo acometido dessas crises, que está chegando à sua porta essa crise, ele possa repensar, refletir, buscar ao Senhor, porque às vezes as situações estão tão boas, tão confortáveis, tão agradáveis, que então a gente, né, vai levando, a gente esquece de Deus, a gente não se preocupa muito com Deus, né? E às vezes a gente não entende, mas por que está passando isso, né? Quando vem uma situação ruim, uma crise na nossa vida familiar, no trabalho, na nossa saúde, enfim, tantas formas, não é verdade? Aí, nesse momento é que a gente faz o quê? Eu tenho que orar mais, eu tenho que buscar mais o Senhor, eu tenho que pedir ajuda a Deus, vamos orar, e começa a ir à igreja e começa a buscar, né, pessoas que ajudem em oração. É nesse momento que muita gente se lembra de Deus. Veja que eu não estou colocando todo mundo, porque tem muita gente que, né, tem já a sua vida de oração, de vida de devocional, de buscar ao Senhor, de colocar a sua vida no templo, no altar de Deus, não é verdade? Mas muita gente em muitas partes do mundo simplesmente vive uma vida tão ensimesmada, né, que se esquece de Deus.
não lembra que Deus existe, não lembra que Deus é o seu Criador, não lembra que sem Deus, ele não é nada. Né? É como a gente vai ver aqui mais para frente, como quando o Senhor diz que muitas vezes o que ocorre é que o objeto, né? Quando ele coloca ali aquele exemplo daquele que faz, do oleiro, né? Que tem a peça de barro, e a peça de barro é que dá, né? a ordem para que o seu feitor faça assim, faça assado, não é assim? Então, mas quem é o barro? Claro, aquele que é o mestre, aquele que é o criador, ele é quem vai dizer, né? Ele é quem vai dar a última palavra. Então a gente precisa pensar muito bem, né, da maneira como a gente está vivendo, se a gente precisa esperar uma crise para poder tomar uma ação na vida, né, para poder ter esse avivamento, para poder buscar o Senhor. Não é isso que o Senhor quer. Na verdade, o que o Senhor quer é que nós estejamos atentos, né, a sua voz, a sua palavra. Amém? Bem, aproveitando, vamos para a nossa sinopse que diz: diante de uma crise, Deus pode trazer um avivamento ao seu povo por meio de uma divina intervenção. O segundo tópico diz que as condições para o avivamento espiritual. E aí os subtópicos: uma crise, humilhação diante de Deus, orar e buscar a face do Senhor, a conversão sincera dos pecados e um caminho preparado. E nós vamos nos focar, nos basear em Crônicas, 2 Crônicas 7, de 13 a 17. Aqui eu destaquei: diante da crise, podemos observar vários comportamentos humanos: o medo, a revolta, a blasfêmia contra Deus e o próximo, o desespero, a tentativa de tirar a própria vida. Bem, essa passagem, né, que a gente lê, que a gente normalmente gosta de ler quando está fazendo um culto de oração, enfim, ela foi fruto, né? Ela foi Salomão quem falou a respeito desse versículo ao povo, justamente pelo pecado do povo, pela desobediência do povo. Então, essa crise. Então, como a gente vê aqui, né, há muitas formas, ou seja, quando vem a crise, há muitos comportamentos, reações nossas, né, por parte dessa crise, por parte dessa situação difícil. E aí é justamente, né, o medo, a revolta. Muitas vezes nós ficamos revoltados não somente com o próximo, mas com o próprio Deus, não queremos saber do Senhor e não nos damos conta que muito disso foi culpa, né, culpa alheia, né, é minha culpa. E, na verdade, a palavra de Deus diz também que o Senhor castiga aquele que Ele ama. Então, às vezes, quando vem a crise, o que a gente precisa é enxergar primeiro a nossa culpa, né? E também ver nessa situação de crise a misericórdia e a graça de Deus, que é justamente um meio de nos levar à sua presença. Muitas vezes nós esquecemos disso, mas é justamente o que acontece. E aí a gente lê aqui em 2 Crônicas 7,14, e aqui o Senhor diz, né, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, ele usa aqui a expressão, né, essa atitude, né, de humilhar, de humilhação. Se esse povo se humilhar, orar, buscar a minha face e depois de tudo isso se converter dos seus maus caminhos, do seu pecado, então sim, aí eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Veja que como foi colocado aqui, né? Essa é uma crise climática e é justamente a partir do momento que o povo consiga se enxergar que o Senhor diz, né? Depois de todas essas ações que eu acabei de falar, o Senhor diz, e eu, né, ouvirei, perdoarei e sararei a sua terra. E aí o segundo tópico, que tem a ver com a humilhação, diz, né, que a humilhação, no lugar de se revoltar diante das crises espirituais ou materiais que clamam por soluções efetivas, a humilhação diante de Deus é a primeira condição para o avivamento espiritual acontecer. Quando falamos de humilhação, né, de humilhar-se, muitas vezes o que a gente tem visto são pessoas arrogantes, pessoas que acham que não precisam de Deus e não o reconhecem como soberano, né, como aquele que é o Altíssimo, Todo-Poderoso, que fez os céus e a terra e o próprio que criou o homem.
E aqui eu tenho algumas passagens bíblicas que eu gostaria de, colocar aqui para vocês, que é justamente em Hebreus 1:6, que diz: e outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, diz que é Jesus Cristo, né? E todos os anjos de Deus o adorem. E ainda, louvai ao Senhor, cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor na congregação dos santos. Alegre-se Israel naquele que o fez, e regozijem-se os filhos de Sião no seu rei. E ainda Salmo 99, exaltai ao Senhor nosso Deus, prostrai-vos diante do escabelo de seus pés, pois Deus é santo. Então aqui o terceiro tópico, né? Orar e buscar a face do Senhor. Então isso aqui é muito importante, porque sem oração não há avivamento. Sem a disposição dos crentes para buscar a face do Senhor, o avivamento tarda e não chega. E aí tem essas passagens bíblicas, né, que eu coloquei aqui destacando, que é o Salmo 143. Ó Senhor, ouve a minha oração, inclina os ouvidos às minhas súplicas, escuta-me segundo a tua verdade e segundo a tua justiça. E ainda em 84, Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração, inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Então veja, sem a oração, sem essa predisposição, porque a oração é justamente, né, a sua comunicação com Deus. Não é uma comunicação que você precisa que o outro esteja disponível para te escutar, que o outro consiga te dar um tempo na sua agenda. Não, a oração, o falar com Deus é em qualquer momento, em qualquer hora, em qualquer local, em qualquer que seja a situação que você esteja vivendo. Mas é claro, né, você pode falar com Deus 24 horas do seu tempo, da sua vida, mas é importante, sim, que você tenha aquele tempo separado para você conversar, né, para você colocar não somente a respeito da sua vida, mas a respeito do mundo, a respeito de pessoas que você conhece, a respeito daquelas que você não conhece, que é justamente orar por aqueles que ainda não conhecem o Senhor. Então tudo isso são portas abertas, né, para que esse avivamento venha. Porque como que o avivamento virá se nós não estamos predispostos a ter essa comunhão com aquele que é o que sopra a vida, né, sobre os ossos secos e traz a vida, né, como a gente viu na lição anterior de Ezequiel. Não é isso? Então, como está a nossa predisposição em conversar com Deus, em orar, em buscar o Senhor, em se humilhar diante da sua face, né? Porque aqui também a gente vê, né? Não é somente o orar, mas buscar a face do Senhor, né? Muitas vezes a gente ora, vai orando, mas a gente não para meditar, para refletir, para enxergar a face de Deus, né? Enxergar no sentido simbólico, né? Porque ninguém viu a face de Deus. Mas justamente quem é o Senhor, né? A soberania desse Deus que é vivo, que é real, esse Deus que atua, esse Deus que age, mas que muitas vezes nós não vemos a sua ação, não vemos o seu poder, porque nós estamos dormindo. A verdade é essa, porque nós muitas vezes não colocamos a nossa fé, né, de saber que a oração transforma situações, transforma a vida. E, bom, a gente vai agora, pessoal, para o nosso quarto tópico aqui, né, subtópico, que é a conversão sincera dos pecados. Se o meu povo se converter dos seus maus caminhos, não pode haver avivamento sem confissão de pecados, sem que deixemos os nossos maus caminhos e nos lancemos às misericórdias de Deus. Aqui eu acho interessante, por quê? Porque a gente fala, né, sobre orar, sobre se humilhar, sobre confessar, né? Essa conversão sincera dos pecados. Veja que quando você se humilha diante da presença do Senhor, você busca a face do Senhor, você ora, você conversa, você coloca diante de Deus, não tem como você estar na presença de Deus e não haver uma transformação de vida, né? Aqui ele fala, não pode haver avivamento sem a confissão de pecados, né? É não ter aquele armário, aquele tapete, né, aquele quartinho cheio de toda a quinquilharia, né, de todo o lixo, de tudo aquilo que a gente sabe que tem que se desfazer, mas está aí mantendo, né? Então a gente precisa realmente buscar o Senhor e colocar diante dele para que haja essa mudança, para que haja essa transformação nas nossas vidas.
para que a gente possa alcançar as misericórdias do Senhor. E aqui, por último subtópico, é um caminho preparado, né? A crise pode ser uma pré-condição para o avivamento espiritual se nos humilharmos diante de Deus, se buscarmos mais a face do Senhor em oração, se decidirmos firmemente confessar os nossos pecados e convertermos-nos dos nossos maus caminhos. Então aqui eu destaquei, né, dessas duas passagens bíblicas que dizem, né, se eu atender à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Ou seja, é justamente aquela pessoa, né, que está indo com a multidão. Né? A multidão está com pensamento, está com atitudes, e você vai junto. Né? E aí esse desejo, né, da iniquidade que existe dentro de nós, você acaba dando vazão a isso. Você não consegue dizer não àquilo que desagrada a Deus. E aí o salmista é justamente o que ele está dizendo. Se eu atender à iniquidade do meu coração, como o Senhor vai me ouvir? O Senhor não me ouvirá. Porque o Senhor é puro de coração e Ele busca pessoas que sejam puras de coração. Mas somos puros de coração quando colocamos a nossa vida no altar de Deus, quando permitimos que o Senhor nos toque, que o Senhor sopre sobre as nossas vidas, né? Sobre os nossos espíritos, nos dê vida. Só assim, né, o Senhor pode nos ouvir, pode nos atender. Quando houver essa predisposição, né, para que a gente possa receber a misericórdia de Deus. E ainda em Salmo 103, Ele é o que perdoa todas as suas iniquidades, que sara todas as suas enfermidades. Esse versículo é fantástico, gente, porque muitas vezes o que acontece é que talvez pela falta de comunhão com Deus, né, acaba que a confiança que o Senhor espera de nós nele acaba ficando de lado. Por quê? Temos medo de entrar na presença do Senhor, como Adão e Eva quando pecaram, né? Eles estavam sempre ali na presença do Senhor, mas justamente quando entrou o pecado no mundo, eles se esconderam, eles esqueceram quem é Deus, né? Quem é esse que esteve conosco todo esse tempo, que nos criou, que nos dá de tudo, que nos abençoa porque é bom, né? Que não vê o mal e o bom, mas abençoa de forma indistinta, né? Que usa quem quer. Eles, por causa do pecado, se afastaram do Senhor, se envergonharam de estar na presença do Senhor, né? Não viam mais com pureza esse relacionamento. E então o que acontece é justamente, olha o que o salmista diz, né? Ele perdoa todas as iniquidades. Nós não podemos ter medo de estar na presença do Senhor. Não podemos estar aí acumulando um monte de coisas que não agradam ao Senhor. Temos sim, porque Ele já sabe. Se você for parar para pensar, se o Senhor tem os seus atributos como onipotência, onipresença, onisciência, então Ele sabe todas as coisas, Ele tem o poder, Ele sabe tudo que está na sua mente, Ele está em todos os lugares, Ele vê cada cantinho, né? Não somente aqui, mas aqui de dentro, né? Então por que temos que ter medo? Por que temos que ter vergonha? Por que temos que não ter esse desejo de querer comparecer à presença do Senhor, de buscar a sua face? É justamente de forma humilde que a gente precisa estar aí, para que o Senhor possa, como diz aqui o salmista, né, sarar todas as suas enfermidades, curar, né, derramar as misericórdias e a sua graça sobre a sua vida. Amém? E aí a gente vem com a nossa sinopse, que é: as condições para um avivamento espiritual passam por uma crise, pela humilhação diante de Deus, oração e busca a face do Senhor e arrependimento dos pecados. E a gente entra para nosso último tema e subtópicos, que é a necessidade de um avivamento espiritual. A situação espiritual de Judá, que é o primeiro subtópico, Deus usa Ciro para libertar Israel do cativeiro, e a necessidade de um avivamento espiritual. E aí eu destaquei no primeiro tópico, né? Por causa da desobediência de Judá, profetas alertavam a respeito da futura destruição da nação, mas o povo não ouviu as divinas advertências. Então veja que interessante, né? Aqui é Deus demonstrando o seu amor, mostrando a Judá através, né, da fala dos profetas, o que ocorreria se eles continuassem vivendo uma vida de pecado, né? Mas os homens, né, o povo não escutou, não deu ouvidos. E a gente pode parar e pensar que é o mesmo que está acontecendo hoje, né? Inclusive dentro da igreja.
né? Por que que a gente está tão necessitado, tão carente de um avivamento? Porque a igreja está vivendo, sabe, de uma forma morna, né? De uma forma muito confortável. Parece que não, mas não somente nas nossas igrejas no Brasil, mas nas igrejas na Europa, nos Estados Unidos, né? Então veja que pelo fato, né, de Judá não ouvir as advertências do Senhor, né, o Senhor chamando a atenção para deixar o pecado, né, para obedecer a sua palavra, algumas consequências que vieram, né, a partir dessa desobediência, que foi justamente a destruição do templo e a morte, né, com o exílio. Então uma boa parte do povo, né, foi destruído, um terço dele morreu de fome, de peste, e o outro terço que foi mortos, né, pela espada. Outra coisa também, então, por exemplo, veja aqui em Amós 2,5 que diz, né, por isso porei fogo a Judá, e ele consumirá os palácios de Jerusalém. 3,6, tocar-se-á a trombeta na cidade, e o povo não estremecerá? Sucederá algum mal na cidade, sem que o Senhor o tenha feito? Aqui em Isaías 6 também que eu separei. Então disse eu, até quando, Senhor? E respondeu, até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, e as casas sem moradores, e a terra seja de todo assolada. E ainda, portanto, eis que o Senhor fará subir sobre eles as águas do rio, fortes e impetuosas, isto é, o rei da Assíria com toda a sua glória, e subirá sobre todos os seus leitos e transbordará por todas as suas ribanceiras. Bem, mas com todo esse aspecto, né, do pecado de Judá, a misericórdia de Deus ainda é grandiosa, né? A mão de Deus pesa, mas também a misericórdia do Senhor sempre chega a tempo justo, né? A tempo, ou seja, há tempo para todas as coisas, e o Senhor então tem os seus planos. E o seu plano é justamente de reconstrução, né? A volta, o retorno do povo e a reconstrução do templo. E então Deus, ele levanta pessoas e às vezes situações que a gente nunca jamais poderia supor, né? E aí é quando o Senhor, ele utiliza então o Ciro, né? O rei Ciro, o rei da Pérsia. Aqui eu destaquei, né? Deus usa Ciro para libertar Israel do cativeiro. Ciro não era filho de Israel, não era servo de Deus. Ele era o rei da Pérsia entre 550 e 30 a.C., mas foi levantado pelo Altíssimo para executar seus planos de libertação do povo israelita que se achava cativo na Babilônia. E aí eu destaquei aqui também quais foram as promessas de Deus a Ciro. Ciro liberta Israel do cativeiro e através de Ciro nós temos a conclusão do templo. Então veja que quando a gente fala, né, que as promessas de Deus, precisamos confiar nessas promessas, porque Deus cumpre a sua palavra. Às vezes parece que, sabe, não tem saída, que as coisas estão... A gente não consegue encontrar uma saída, né? A gente consegue pensar na nossa mente limitada, mas a mente de Deus, quem conheceu a mente de Deus, né? Quem conheceu a mente do Senhor é o que diz em Romanos, né, o apóstolo Paulo. A gente precisa confiar que Deus já tem os seus planos estabelecidos. Precisamos dar toda a glória ao Senhor. Aqui eu destaquei, né, as promessas de Deus a Ciro. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para abater as nações diante da sua face e descingir os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Isso você vai encontrar em Isaías 45, de 1 a 3. E ainda Ciro liberta Israel do cativeiro. E aqui nós temos duas passagens bíblicas em Jeremias que diz: acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, visitarei o rei de Babilônia, e esta nação, diz o Senhor, castigando a sua iniquidade e a da terra dos caldeus, farei deles ruínas perpétuas. E Jeremias 29, 10, porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos
a este lugar. A conclusão do templo, ainda em Esdras 4, de 1 a 5. Ouvindo, pois, os adversários de Judá e Benjamim que os que voltaram do cativeiro edificavam templo ao Senhor, Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e aos seus chefes dos pais e disseram-lhe: Deixai-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos o vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esar-Adom, rei da Síria, que nos fez subir aqui. Porém Zorobabel e Jesuá e os outros chefes dos pais de Israel lhes disseram: Não convém que nós e vós edifiquemos casa a nosso Deus, mas nós sozinhos a edificaremos ao Senhor Deus de Israel, como nos ordenou o rei Ciro, rei da Pérsia. Todavia o povo da terra debilitava as mãos do povo de Judá e inquietava-os no edificar, e alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano. Todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dário, rei da Pérsia. E ainda, pessoal, Esdras 6, 16 a 22, que diz: E os filhos de Israel, os sacerdotes, os levitas e o restante dos filhos do cativeiro fizeram a dedicação desta casa de Deus com alegria, e ofereceram para a dedicação desta casa de Deus 100 novilhos, 200 carneiros, 400 cordeiros e 12 cabritos, por expiação do pecado de todo Israel, segundo o número das tribos de Israel. E puseram os sacerdotes nas suas turmas e os levitas nas suas divisões para o ministério de Deus em Jerusalém, conforme ao que está escrito no livro de Moisés. E os filhos do cativeiro celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês, porque os sacerdotes e levitas se purificaram como se fosse um só homem. Todos estavam limpos, e mataram o cordeiro da Páscoa para todos os filhos do cativeiro e para seus irmãos, os sacerdotes, e para si mesmos. Assim comeram a Páscoa os filhos de Israel que tinham voltado do cativeiro, com todos os que com eles se apartaram da imundícia dos gentios da terra para buscarem o Senhor Deus de Israel. E celebraram a festa dos pães ázimos por 7 dias com alegria, porque o Senhor os tinha alegrado e tinha mudado o coração do rei da Síria a favor deles, para lhes fortalecer as mãos na obra da casa de Deus, o Deus de Israel. Então veja que Deus, quando Ele fala, Ele cumpre e Ele muda as situações. E aqui a gente vê, por último, a necessidade de um avivamento espiritual, e eu destaquei aqui: a inércia de muitas igrejas só pode ser abalada por meio de um verdadeiro avivamento espiritual. Hoje, infelizmente, o fechamento de igrejas é uma realidade. Eu queria, inclusive, destaquei aqui nesse estudo, um estudo que diz que nos Estados Unidos tem mais igrejas fechando do que abrindo. E também que menos da metade dos americanos são membros de igreja, segundo o estudo. Em 2019, há um relatório da Lifeway que diz que bem antes da pandemia, que aproximadamente 3.000 igrejas protestantes foram iniciadas nos Estados Unidos. 3.000 iniciadas, enquanto outras 4.500 igrejas evangélicas foram fechadas. E com a pandemia, outras igrejas também foram forçadas a fechar em 2020. Porém, esse número já estava crescendo antes mesmo do coronavírus. E em 2014, a análise mostrou que 4.000 igrejas protestantes foram abertas no país, enquanto outras 3.700 igrejas foram fechadas. A gente pode pensar, que está tudo bem, que está tudo tranquilo, mas por que as igrejas estão fechando? Porque as pessoas não estão querendo mais estar na igreja, Muita gente pode pensar, mas você pode buscar Deus em qualquer lugar. A igreja é a igreja de Cristo, sim, a igreja invisível de Cristo. Deus conhece, Deus sabe onde está, mas é importante que estejamos sim congregados, que estejamos sim buscando como irmãos, como corpo de Cristo, a palavra de Deus em oração, cientes daquilo que o Senhor quer para as nossas vidas como corpo, não aquele que está aqui, que está ali, que a gente não sabe, que a gente não tem contato, e com essa desculpa de que, não, Deus ele veio, Deus sabe onde é que está a sua igreja, Deus sabe onde está a sua igreja, mas é importante sim que a igreja se reúna, senão não estava escrito na palavra de Deus, não é verdade? Então a gente pode perguntar,
existe a necessidade de um avivamento espiritual nas igrejas, não só no Brasil, mas no mundo, né? Um avivalista, John Cox, se eu não estou enganada, disse, a oração dele é: Senhor, dá-me a Escócia, senão morrerei. Dá-me a Escócia. Aqui algumas frases de evangelistas, pessoas que estiveram no momento de avivamento na igreja. Um deles que eu cito aqui é o John Knox, que disse, a oração dele era: Senhor, dá-me a Escócia, senão morrerei. Dá-me a Escócia, senão morrerei. E ainda outros, como por exemplo Whitefield, que dizia, se não queres dar-me almas, retira a minha. John Bunyan, na pregação não podia contentar-me sem ver o fruto do meu trabalho. Mateus Henry, que disse, sinto o maior gozo em ganhar uma alma para Cristo do que em ganhar montanha de ouro e de prata para mim mesmo. D.L. Moody, que disse, usa-me, então, meu Salvador, para qualquer alvo, em qualquer maneira que precisares. Aqui está o meu pobre coração, uma vasilha vazia, enche-a com tua graça. Henrique Marty, que também, como missionário na Índia, disse, ajoelhado na praia, disse, aqui quero ser inteiramente gasto por Deus. E tantas outras frases, né, que não eram só palavras ditas da boca para fora, mas eram pessoas que viviam e entregavam as suas vidas, e que hoje também há muitas pessoas assim. Mas a pergunta é, como está a minha vida, né, espiritual? Será que eu tenho tido esse amor pelas almas? Será que eu tenho colocado diante do Senhor aquilo que realmente o Senhor quer fazer através da minha vida, mas que eu, por algum motivo, não estou conseguindo ter, né, esse fogo do Espírito Santo, esse prazer, essa alegria de poder falar do amor de Deus, de poder ganhar uma alma? Quanto tempo tem que não ganhamos ou que não falamos de Jesus para alguém? Então, esse estudo é algo assim que o Senhor realmente fale aos nossos corações, que o Senhor realmente faça aquilo que Ele precisa fazer, que realmente sejamos impactados pelo Espírito Santo, porque sim, é uma necessidade esse avivamento espiritual, não só na igreja, mas primeiramente na minha vida. Amém, pessoal? A nossa sinopse, como o avivamento era uma necessidade ao povo de Israel nos dias de Ciro, ele é necessário para a igreja hoje. E aí, aqui, como eu disse, é a parte para os professores, né? Que aqui eu tenho algumas ideias, algumas sugestões para você. Eu espero que você goste, tá? Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Aqui, pessoal, então, você dá uma pausa aí no vídeo. Eu deixo aqui uma dinâmica para você, tá? E não se esqueça que o slide e mais algumas ideias de dinâmicas vão estar aí no site, no sandracavalheiro.com, para você agregar aí na sua lição. Com certeza a sua classe será muito abençoada aí com esse estudo. Bem, e agora nós concluímos aqui a nossa lição com as seguintes palavras. Quando o povo de Deus se encontrar em situação de frieza espiritual, a vontade divina é a de sempre reacender a chama que está se apagando. Se for preciso, ele usará uma crise para isso, usará circunstâncias diversas para levar o seu povo ao deserto a fim de falar ao seu coração. A sua exigência, porém, é que o seu povo se humilhe, busque a sua face e se converta de seus maus caminhos. Então, o avivamento espiritual não tardará. Amém? E hoje, com uma outra dinâmica que você vai amar, uma dinâmica top. E ela trata-se do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. E aí você vai precisar de uma peneira e de um pote com água, tá? E aí, o que é que você vai fazer aí com a sua turma? Você vai chamar um voluntário, ou se você tiver aí, né, mais do que uma peneirinha, por exemplo, se você tiver 3 peneirinhas, 3 voluntários, porque tem uma historinha que você precisa contar, tá certo? E então, o que que você vai fazer? O que que você vai fazer aí? Você vai chamar os 3 voluntários, entregar para eles uma peneirinha, coloca uma bacia com água, e aí você vai pedir para eles tentarem encher a peneira com água, tá? Mas baseado em que, Sandra? Isso. Então, como que você vai fazer? Você vai contar uma história de um pastor que tinha aí seus 3 jovens, né?
que estavam assim meio como que questionando a Bíblia. Lá em Efésios 5,18, a palavra do Senhor diz: enchei-vos do Espírito Santo. E era isso que eles não estavam conseguindo entender. Como enchei-vos do Espírito Santo? E aí o pastor então chamou esses 3 jovens, entregou uma peneirinha e falou para eles, né? Vão lá no rio e coloquem a água na peneira. Passado um tempo, claro, né, pessoal? Como é que você vai colocar água na peneira? 2 jovens foram embora, não conseguiram. E aí ficou apenas um, né? E lá tentando, e tentava, e não conseguia. Mas né, os 2 que foram logo, que não aguentaram, eles disseram assim, o pastor deve estar louco, né? Porque como é que eu vou segurar água na peneira, né? Não tem como segurar, não fica, não tem jeito. Enchei-vos do Espírito. Como assim? Água na peneira, água... Não tem, não faz sentido. Mas aquele último jovem que ficou ali, o pastor ficou com pena dele. E foi lá falar com ele e disse, meu jovem, e aí? E aí o jovem falou para o pastor, né? Pastor, não tem jeito. Meus 2 amigos foram embora e disseram que não tem jeito, que o senhor tinha que estar louco para dizer que pode segurar a água na peneira, né? Para significar enchei-vos do Espírito. Como que se enche do Espírito? E aí, passado esse tempo, o pastor falou, realmente, não tem jeito, não tem como você colocar água na peneira. E realmente isso aqui não tem nada a ver com enchei-vos do Espírito. Mas tem uma solução para você deixar realmente a peneira cheia com água, ou seja, se encher do Espírito Santo. Sabe como? E aí o pastor falou, você não tem como mergulhar a peneira e encher a peneira com água, mas você tem muito bem como encher a peneira simplesmente mergulhando a peneira no rio, mergulhando a peneira na água, e aí sim ela vai estar cheia. E aí é isso que representa, para você ser cheio do Espírito Santo, você tem que estar mergulhado nele. Espírito Santo. Só assim você vai ser cheio, quando você estiver mergulhado no Espírito Santo. É isso que você vai fazer aí na sua turma. E não esqueça, né? A princípio você vai deixar isso aqui escondido, tá? E só depois é que você vai revelar. Assim sim você consegue ser cheio do Espírito Santo. E como? É justamente você estar aí buscando dele, na palavra dele, em oração, com os irmãos, com os dons, né? Não escondendo, não guardando, mas colocando os dons a serviço da igreja, colocando situações de pecado para que o Senhor esteja tirando você desse meio, ou seja, para que você esteja sendo limpo do pecado, porque não tem como você estar mergulhado no Espírito Santo, estar cheio do Espírito Santo e estar vivendo em pecado. Não tem como. Quanto mais você mergulha no Espírito Santo, quanto mais você se enche do Espírito Santo, mais santificação, mais pureza, mais de Deus você se parece. Então é isso que você vai fazer aí na sua turma. Gostou? Então já deixa aí o seu like, compartilha e faz o seu grupo. Se você fizer, me conta aqui nos comentários. E me segue lá no Telegram, no Instagram, amém? E se encha do Espírito Santo. Bem, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Não esquece, deixa a sua curtida, comenta e compartilha, tá certo? Um grande beijo, fica com Deus e até a próxima. Bye, bye.